Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou o Adalberto Rox, sou ator, iluminador, professor de teatro. Então, estamos aqui, Terceiro Sinal, eu e a Jéssica, gravando um vídeo que hoje vai ser sobre quem patrocina a arte. A gente vai falar sobre esse assunto, né, até porque esses tempos atrás aí, até meio recente, tava até rolando uns bafafá e tal, Lei Rouanet, a pessoa pagou com dinheiro público, pagou com não sei o que, o show, como que foi, enfim. Mas quem que patrocina a arte no geral? Quem que fez isso antigamente? Como que funciona isso? Como que funciona dentro da lei? Então, só pra gente ter um panorama, assim, na Grécia e na Roma, antigamente, lá, tinha principalmente duas possibilidades, pelo que a gente tem nos estudos, assim, que são o quê? O Estado, né, o governador, ou alguém que comandava as cidades ali, ou o país, ia lá e financiava para que fosse feito peças de teatro, que tivesse festivais de música, pagava isso, ou pagava através de prêmio, depois quem ganhasse podia, né, e as pessoas daí investiam para tentar recuperar no prêmio depois, ou dependendo da situação, pagava, dava dinheiro, fazia acontecer e daí pagava para as pessoas, dava um dinheiro para as pessoas para que elas pudessem consumir aquilo naquele momento. Então, via de regra era o Estado, mas também tinha ocasiões de pessoas ricas, pessoas que o cara era muito dinheirudo, era um grande comerciante lá na região e queria dar uma festa, e daí nessa festa ele encomendava a apresentação lá de teatro. Tem uma peça até que é Sonhos de uma Noite de Verão, por exemplo, que passa uma situação que tem a ver meio com isso. É o casamento de não sei quem, e daí no casamento vai ter uma peça de teatro, e daí que vão ser pagos as pessoas lá para que apresentem aquela peça. Então, é bem... Tô super resumindo, mas fica aí, tipo, para ilustrar. Na Idade Média, então, aí teve, assim, os reis que patrocinavam aquilo, que, no caso, né, tinha alguma companhia, alguém que fazia teatro, alguma coisa, o rei pagava para que esse pessoal ficasse ali trabalhando para ele no palácio dele, apresentando em cada evento que tivesse, em cada coisa, para que tivesse alguma apresentação. A igreja também, durante um tempo da Idade Média, a igreja expulsou, assim, não pode ter teatro, não pode ter arte, não pode ter música, não pode ter nada. Mas aí, em um certo momento, a igreja incorporou isso para dentro, e daí a igreja financiava, pagava, né, padres, pessoas que de dentro da igreja para saber construir peças e cantar músicas e tocar instrumentos, e pagava artistas da rua, que eram pessoas que perambulavam por ali, apresentando na rua, lá em troca de alguns trocados nas praças e tudo mais por aí. E aí, no caso, para acontecer esses shows também, essas apresentações também. Então, teve um momento em que era a igreja, os reis, né, os nobres, ou o dinheiro popular ali, o povão pagando na rua com a sua moedinha ali, direto no artista. E também teve a questão dos mecenas, que foi conhecido durante muito tempo, né, as pessoas que foi, né, o nome dado para pessoas que eram ricas e não sei o que, e queriam financiar a arte, queriam patrocinar. Aí essas pessoas, né, ficaram conhecidas como mecenas, e até hoje tem pessoas assim, que às vezes a pessoa, ela gosta de teatro, gosta de show de música, gosta de obras de artes plásticas, enfim. Aí a pessoa vai lá e dá dinheiro porque ela quer contribuir com aquilo de alguma forma e tal, só por vontade própria, assim, de gostar da ideia. Enfim, aí tanto que dos mecenas surgiu o nome mecenato, que hoje em dia existe os processos de mecenato subsidiado. As leis de incentivo à cultura de hoje em dia são mecanismos criados para reproduzir essas ideias de mecenato, onde, né, eles vão pegar e criar um mecanismo parecido com esse dos mecenas antigamente lá, ou de fundo, onde, quando é fundo, é o Estado que separa um dinheiro já do que arrecadou para que aquele dinheiro vá para questões culturais e artísticas.
quando é fundo, quando é um edital de fundo, por exemplo, fundo de cultura, fundo setorial, fundo não sei o que, tudo que tiver, edital de fomento à cultura, fundo não sei o que lá, tem a ver com dinheiro que foi separado já dentro do orçamento. Para ano que vem o nosso orçamento vai ter 5% do que foi arrecadado. Sonha, né, que é 5%. Mas 5% do que foi arrecadado vai ser só pro fundo de cultura. Daí 5% do que arrecadou nem passa por outros lugares, só separado pro fundo de cultura. Aí do fundo de cultura vai ser feito, sei lá, um edital para escolher para quem que vai. Tem que ter todo um processo, não pode ser só assim, o governo quer que vá para fulano, tá? Tipo, pelo menos pela lei é isso. Quando é fundo, tem que ter todo ou algum tipo de processo de edital já recorrente, ou tem que ter algum processo meio que licitatório para essas contratações. Então, tipo, a burocracia do cacete. Assim. E quando a gente fala sobre mecenato, por exemplo, a Lei Rouanet, que o povo gosta de falar da Lei Rouanet. Então, que nem é mais Lei Rouanet, mas enfim. Essa lei de incentivo, por exemplo, ela trabalha com a ideia de mecenato, que é o quê? O governo separa uma verba pública, né, um quanto que ele vai arrecadar, que ele fala assim, isso aqui a gente pode deixar de arrecadar se esse dinheiro for para esse setor cultural e artístico. Como que vai ser definido isso? As empresas, elas vão poder liberar, essa parte do meu imposto que vocês iam arrecadar, vai para esse lugar. Então é um dinheiro que é público, mas que precisa da autorização de empresas. Só que quem define qual projeto vai poder arrecadar esse dinheiro ou não, normalmente são processos de editais, onde vai ter pessoas, uma banca, que vai avaliar o seu projeto, né? O projeto de quem escreveu. É um filme. A pessoa vai avaliar se esse filme faz sentido, se é bem feito, se tem uma questão técnica e artística por trás ali bem elaborada, se o orçamento faz sentido e tudo mais. Depois que isso tiver o ok dessa equipe, é que a pessoa vai poder ir na empresa, pegar uma liberação desse dinheiro, que daí a pessoa vai chegar para o governo e falar, olha, essa empresa vai me liberar o imposto que ela ia pagar para vocês, para que vocês, governo, em vez de pegar esse imposto e usar para outra coisa, usem para arte, para cultura, para não sei o quê. E aí é assim que funciona quando é por lei de incentivo. Então tem também uma baita de uma burocracia que passa por aprovação, por não sei o quê, e ainda pela etapa de captação. E dentro das leis de incentivo ainda tem diferenciação, quando a empresa é de grande porte, de pequeno porte, de médio porte, porque daí depende daí qual tipo de projeto você pode, por exemplo, Lei Rouanet, é só empresas com lucro real. Sabe o que é lucro real? Se não souber, pesquisa aí na internet, porque eu não vou saber explicar detalhadamente o que é lucro real, mas é uma empresa que tem um lucro muito grande. Mas enfim, se vocês querem mais saber como funciona esse tipo de coisa para empresas ou para empresas artísticas, comenta aí, que daí a gente vai atrás de um jeito de explicar muito melhor aqui num vídeo só sobre isso, de repente. Mas enfim, então tem várias burocracias no meio disso tudo. E quem mais pode patrocinar? Uma empresa ou alguém pode dar dinheiro direto pro artista? Pode, se não for por lei de incentivo nenhum. Se não tiver envolvimento com órgãos públicos, com fundo de nada, né, desses fundos municipais, estaduais, né, do estado. Se a empresa, eu sou dono de uma empresa lá, de um mercadão grande, eu quero dar dinheiro direto para uma companhia, ou para alguma marca, alguma coisa, e esse grupo, essa empresa, esse artista vai produzir uma obra e vai botar minha logo lá, pode, não tem nada que impeça isso. Desde que isso seja tudo dentro da lei, se depois for alguém no meio da lei tiver que declarar imposto de renda e declarar essas transações e tal, nada impede. Então, existem essas possibilidades até onde a gente sabe. Existem também possibilidades onde o povo faz financiamento coletivo. Por exemplo, vaquinha, vamos fazer uma vaquinha, ou às vezes tem grupos de teatro, de coisas assim, que faz algum tipo de recolhe doações, né, um tipo de uma vaquinha, para você poder participar e daí em troca você ganha alguma coisa. Ou só recolhe doações para poder produzir a sua obra lá e daí depois vai lá e consegue produzir só. Tem várias possibilidades, tanto vaquinhas, financiamentos coletivos
Hoje em dia, pela internet, tem vários tipos de financiamentos, tem grupos, artistas e tudo mais que fazem arrecadação de fundos, sei lá, faz um evento de festa para juntar dinheiro, já vi isso acontecer. Uma festa de um grupo de teatro para juntar dinheiro, para montar uma peça, para daí com essa peça eles venderem ingresso também e daí conseguir juntar um dinheiro para eles se manterem. Acontece. Então, existem várias formas, várias possibilidades, dependendo de cada tipo de espetáculo, de produto cultural, digamos assim, de cada indústria, de cada setor da indústria mais especificamente, isso vai variar, isso vai mudar. É claro que tudo isso, né, existem regras e leis para as coisas, principalmente quando você envolve setor público, né, estado, município, governo federal. Quando é ligado a isso, via de regra, você tem muita burocracia que passar e você tem muitas leis que você tem que estar tomando cuidado. Porque se o dinheiro for direto de contratação do município para o artista e sem ter passado por nenhum tipo de licitação, isso pode dar muito problema. Fica aí a dica. E quando você faz algum projeto de lei de incentivo, também tem que, inclusive lei Rouanet, se eu não me engano, ou lei setorial de cinema, tem inclusive dentro dos editais a abertura para que, ou não sei se tem a abertura para a possibilidade ou a obrigatoriedade para que você contrate inclusive dentro do projeto mesmo, advogado e contador, para que você não tenha a desculpa de que infringir alguma lei porque faltou algum documento, alguma coisa, porque eu não sabia. Porque daí, se você contratou um contador e um advogado só para cuidar das contratações e da administração do projeto, isso fica muito mais seguro, de certa forma, né? Prestação de contas. Então tem um detalhe que às vezes as pessoas se esquecem de pensar quando fala sobre quem patrocina a arte, que é todos os tipos de financiamento existe alguma prestação de conta. Por exemplo, se é por edital, todos os editais, mesmo que seja fundo, lei Rouanet, você tem que prestar contas de tudo. No caso, dependendo do edital, inclusive, você tem que prestar contas de tudo mesmo. Se você comprar uma bala com dinheiro que veio desse edital, você tem que prestar contas, ter a nota. O prestar contas que eles dizem nesses editais de fomento é você ter a nota comprovando que aquilo que foi comprado foi utilizado nesse projeto e para que assim não tenha nenhum risco de alguém ter passado a mão no dinheiro. Então, assim, para alguém ter roubado dinheiro, né, digamos assim, com lei Rouanet, lei de incentivo à cultura, qualquer tipo de lei Aldir Blanc, não sei o quê, a pessoa tem que ter feito tudo muito dentro maquiando as coisas ali, é muito difícil de fazer. Então, assim, muitas vezes é mais fácil a pessoa nem roubar do que, né, nem fazer o projeto, se ela tiver essa intenção. Nem pegar pela Rouanet. Nem pegar pela Rouanet, se ela quiser. Beleza. Pode combinar direto com a prefeitura. É mais fácil a pessoa, né, combinar direto com alguém lá no meio do negócio do que pegar por lei de incentivo, assim. Então, e quando você faz processo de licitação também, você teria, tecnicamente, né, por lei, que comprovar também que aquilo que você foi contratado para fazer tem aquele custo e precisa que seja aquele valor e precisa que seja entregue de tal jeito, tá? Quando é prestação de contas através de licitação ou de compra assim direto com a prefeitura, você não tem que prestar contas de cada notinha de cada coisa. O que deixa uma brecha para ser mais fácil, pra você passar a perna também. Mas não estou dizendo que as pessoas passam a perna, né? Não sei. Se você for financiado direto por uma empresa que pegou e pagou um patrocínio direto para sua obra, eu quero fazer uma exposição de um quadro, de quadros meus. E aí um empresário foi lá e me deu dinheiro direto na minha mão, eu fiz a exposição. Aí eu ganhei dinheiro com aquilo lá, sei lá. E aí o meu negócio com esse empresário direto, assim, ó, um pro outro, é eu e ele. Se eu quiser prestar contas para ele assim, ó, gastei isso, foi assim, foi assado, o retorno que teve é esse, vou te devolver o dinheiro assim, aí é entre você e o combinado que você fizer. Por exemplo, muitas empresas financiam, mundo afora aí, o cinema. Eles investem dinheiro muitas vezes,
para que com a bilheteria do cinema, depois eles tenham o dinheiro de volta, como um investimento mesmo, assim, como um investimento de alto risco, né, renda variável, assim, digamos. E tem países, né, também por aí afora, que fazem investimento, assim como no Brasil, Estados Unidos, que também é parte de investimento público, que é o dinheiro do Estado, ou até de isenção de imposto, que vai para esses filmes e tudo mais, e outras produções. Que aí, em vez de ter um retorno financeiro imediato ali depois, com a bilheteria, por exemplo, o retorno é meio que social, digamos assim, né? Para que a população pôde assistir, a população, né, isso gerou empregos, teve algum outro tipo de retorno ali normalmente. Então, fica aí a dica, então, que sempre há algum tipo de prestação de contas. E se não houver prestação de contas, tem alguma coisa errada, tá? Por isso que também a maioria dos produtores e artistas não tem problema se você for perguntar para eles como que foi o projeto, como que foi prestar contas daquilo. Normalmente, os artistas que eu conheço, pelo menos, são bem tranquilos com relação a isso, porque eles tiveram que ter cuidado com isso, se participaram de algum tipo de projeto, né, alguma coisa assim. E as pessoas que têm medo de prestar contas, provavelmente tem alguma coisa errada. Enfim, tem alguma coisa que vocês ficaram com dúvida, ou algum tipo de financiamento diferente desses financiamento coletivo, ou algum desses que eu falei, que vocês conhecem e que não citei aqui? Coloca nos comentários. Tem algum jeito de patrocínio da arte, ou alguma novidade, alguma dica, ou algum fato curioso da história que vocês sabem e que eu não falei? Comenta aí também pra gente, vamos trocar umas informações sobre isso, mas fica aí a dica sobre quem patrocina a arte, que pode ser o governo, pode ser as pessoas, as empresas, pode ser você também. Você pode, né, ajudar algum artista, se você tem algum artista que você conhece. Ah, eu odeio fulano, acho que ele não devia fazer uso do dinheiro de tal coisa e tal, não sei o quê. Você quer apoiar outro ciclano lá, acha que aquele lá é melhor? Então vai lá e dá o teu dinheiro para ele fazer o show dele, então, né, ajuda ali. Fica aí a dica para vocês sobre algumas informações sobre quem patrocina a arte, como funciona essa parte de financiamento, e que também tem um lance de prestar contas e uma responsabilidade com o dinheiro das pessoas, porque quando a gente fala sobre trabalhar com arte, com entretenimento, também tem a ver com um tipo de trabalho, de indústria, de investimento, né? Tem pessoas que veem isso como investimento, então, né, a pessoa está mexendo com dinheiro. Então, se inscreve no canal também. Aproveita e já dá o joinha aí, eu gostei, like. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Compartilha com as pessoas, caso tenha alguém que não sabe como funciona o patrocínio de arte, quem que patrocina, quem que financia. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.